Olá, pessoal, boa noite. Para quem está nos acompanhando aqui, eu sou a Giana Petrini, sou psicóloga, faço parte da equipe do NAP. E eu estou aqui hoje com a Pamela para nós podermos conversar um pouquinho sobre um assunto bem importante. Pamela, queres te apresentar? Então, eu sou a Pamela, eu sou profissional da área de tecnologia e sou atualmente estudante de psicologia também, né? Sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho com você sobre um assunto que nós acreditamos que é bem importante, assim, que eu acho que todos nós estamos vivendo nesse momento, né? Que é bom o uso da tecnologia. O quanto a tecnologia, nesse momento, ela está nos ajudando, ela tem um pouquinho para nos atrapalhar, ou em alguns momentos ela também nos traz algumas sensações de, bom, estou cansado, né? Estou cansado do online, eu estou cansado nesse momento de estar com as interações online, estou cansada nesse momento de estar com as pessoas via online, gostaria de estar um pouquinho mais no presencial, mas infelizmente ainda não estamos nesse momento, e esse momento vai chegar, né? Tomara que seja em breve. Então a gente hoje veio falar um pouquinho sobre isso, assim. A Pamela... nós vamos fazer um critério de bate-papo, por favor, quem tiver perguntas, quem se sentir à vontade, pode interagir conosco, que as mensagens serão encaminhadas para nós, a gente vai ter o maior prazer de poder interagir também com vocês aqui. A gente pensou em falar assim no sentido de bem-estar, né? De como a tecnologia pode contribuir no nosso dia a dia, né? Mas também pensar num bem-estar no sentido de um bem-estar digital, né? Para isso, a gente precisa pensar no uso da tecnologia que com a realidade de cada um também, porque a gente vê hoje muita gente dizendo o que a gente deve fazer, né? E muitas vezes isso não cabe na realidade de cada um, ou na vida profissional, ou a gente tem filho em casa e não tem como desligar todos os aparelhos, todas as telas, né? Que é profissional de rede social, não tem como excluir todas as contas de rede social. Então, tem essa ideia de integrar, então, a tecnologia dentro da própria realidade para ter uma experiência significativa e que seja promotora de saúde, né? Não uma experiência que venha a prejudicar, né? Não é que a tecnologia, né, pessoal, acho que o que a Pamela está trazendo, assim, não é que a tecnologia, ela não nos traga benefícios, né, e nos traz muito benefícios desde o início, assim, né, desde o que ela vem, com o rádio, com a TV, e que vem acompanhando o nosso progresso, assim. E acho super importante da gente poder pensar sobre o uso da tecnologia ao nosso favor, né, e não a tecnologia como quem vai ditar necessariamente o nosso dia a dia, né? Então eu fiquei pensando, a gente estava conversando antes, eu e a Pamela, e eu fiquei pensando assim, que muitas vezes a gente acorda de manhã e antes de praticar o autocuidado, antes de levantar, de tomar o café de manhã, né, a gente já pega o celular. Muitas vezes, antes de levantar da cama, de escovar os dentes, a gente lança a mão do celular para poder, então, ter acesso ao e-mail, né? Ou, então, ter acesso às redes sociais. Não é, Pamela? Eu brinco que às vezes é a primeira janela que a gente abre, né? A gente não abre nem a janela da casa e abre as janelas ali, né, dos aparelhos. E acho que uma coisa que tu traz também, Jana, que é bem importante, é que a discussão ela tem que ser no uso, né? Ela não pode ser a tecnologia em si, mas porque, né, somos sujeitos, agentes, e a gente, que é isso que tu falou, não é ela que vai ditar, mas a gente também, né? Ela vem para nos mover em direção a algo, talvez apoiar nossos objetivos, né? Mas o que parece que a gente deixou ela ocupar um espaço aí que não é esse, né? Que é um espaço de distração. Eu pego o celular ou quando eu acordo de manhã no primeiro momento, ou eu pego para me distrair quando eu estou sentindo um tédio, quando eu tô, né? Claro, que nem falei, a gente estava falando antes, depende da realidade, né? Quem mora sozinho, talvez seja mesmo a primeira janela que vai abrir, porque é ali que está os seus aos amigos, então tem uma diferença, né? Exatamente, exatamente. Isso que está trazendo, Pamela, é super importante, porque traz bem essa ideia e talvez nesse momento se torne repetitivo, assim, o que a gente está trazendo agora, né? Mas sim, precisa estar adequada ao nosso contexto, né? Então ela precisa estar adequada àquilo que é importante para nós naquele momento, né? E precisa estar relacionada também
ao nosso serviço, né? Então, assim, quando a gente acorda de manhã e lança a mão disso, a gente também deixa de lançar a mão de abrir a nossa janela e poder olhar o bonito sol que tem lá fora, ou o dia, né? E poder olhar um pouquinho para o externo. E aí, às vezes, a gente fica ali entretido no celular, às vezes no final de semana, e quando se dá conta, vai abrir a janela no meio da tarde. Né? Ou no meio da manhã, assim. E isso, bom, muitas vezes também nos traz algum prejuízo, né? No sentido de a gente não estar conectado, né, com a nossa vida, mas fica conectado com o celular, fica conectado com as redes sociais. E aí, nesse momento de pandemia, muitas vezes, quando a gente precisa da tecnologia justamente para trabalhar, ela vem com essa sensação de ressaca, né? Porque, bom, utilizei para poder falar com o pai, utilizei para poder falar com a mãe, com os amigos, com o namorado, com a namorada, né? E agora estou também tendo que utilizar como uma forma de trabalho. E sim, né? Esse é o nosso contexto atual. E é por isso que é tão importante que a gente possa pensar se em alguns momentos a gente precisa se exigir tanto assim. Né? Se a gente precisa estar tão de encontro ou indo de encontro com estar, estou pensando assim, formulando a frase aqui, né? Mas estar o tempo inteiro conectado. Será que a gente precisa estar o tempo inteiro conectado? Né? Será que a gente não pode lançar mão de outras ferramentas que também podem nos trazer a sensação de bem-estar? Com certeza, né, Gi? Pensando assim no que tu trouxe, que eu acho que é importante, né? Desconectar mais vezes, eu acho que é um dos pontos centrais para desenvolver bem-estar digital, né? E é o que se acredita também. Isso que tu traz já, daí eu vou sentar para trabalhar e vou ter que usar de novo também, né? O foco durante o uso, então, evitar aquela coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É celular, a tela do computador, muito, né? E também de pensar rotinas, né, que é isso que tu tá trazendo também, né, rotinas que possibilitem essa desconexão. E por que rotinas, né? Quando a gente diz rotina, não é numa ideia de aumentar a produtividade, nada disso, mas é porque rotinas, elas têm uma função organizadora que vai demandar menos esforço cognitivo, menos esforço emocional, para a gente poder estruturar algo, né? Então, e muitas vezes ela ajuda, né, com que a gente na nossa atenção, né? No sentido para onde a gente vai pôr a nossa atenção, o foco da nossa atenção. Então, é pensando nisso, assim, como organizar. A gente estava conversando aquele dia que tu falou, né? Acontece muitas vezes, acordo de manhã, né? Tenho as reuniões do trabalho no início da manhã. Daí, muita gente toma café já na reunião do trabalho. Então, não tem aquela que a gente tinha no presencial. Aquele momento no qual tu não chegou ainda no trabalho, né? Parece que a primeira janela que abri foi do celular, a segunda é minha tela para encontrar os colegas de trabalho, e aí eu já tomo café, e não tem mais uma né? Tu gosta de chamar de zona verde, né, Gi? Exatamente. Quando a gente pensa nas... Desculpa, Pamela, acabei te interrompendo, tô com um pouquinho de delay. Mas a gente pensa em zonas verdes, que são as zonas que a gente tem livre, né? Que são as zonas que a gente vai ocupar para nós mesmos. Isso que tu trouxe da rotina é super importante, né? Porque a gente vai enxergar o que está acontecendo ali. Então, quando eu anoto a rotina nessa situação, nesse pensamento que a gente está trazendo agora aqui, relacionado à tecnologia, é como se a gente anotasse, né? Então eu vou anotar o que eu estou fazendo durante o dia para que eu possa perceber por que eu me sinto tão cansado, né? E aí quando a gente faz essa anotação, eu vou olhar para essa anotação e eu vou perceber que das 12 horas ou 10 horas do dia, eu passei quase as 10 ligadas no celular. Né? E sim, é importante, nós estamos num momento de pandemia, eu estou falando aqui o celular, mas isso também se vai até o computador, né, a internet, de forma geral, a televisão, mas será que realmente a gente precisa disso, assim,
né? Será que a gente não pode fazer outras coisas que tragam essa sensação de bem-estar e que possam aliviar? Na nossa conversa, a Pamela trouxe assim, que em alguns momentos, quando ela termina uma reunião, ela precisa tirar os fones, né? E poder ficar 20 minutos tranquila, quieta, né? Não é sempre 20 e quanto minutos, né? aqueles 20 minutos organizam? Sim, nem sempre, mas assim, um tempinho, né? De uns 10, 20 minutos, assim, para ela poder retornar para ela, né? Porque a gente fica imbuído do celular, fica ali dentro, e aí a gente não percebe. E aí, quando a gente sai disso, vem a sensação do esgotamento. E aí, para suprir a ansiedade, a gente retorna. Desculpa, gente, interromper que eu também tô... Tudo bem, não tem problema. A tecnologia, né? Eu, às vezes, para mim, o sensorial é bem importante, né? E aí eu sempre pego nisso, porque eu acho que também é uma coisa que faz a gente reconectar, assim. É uma sensação, é algo mais sensorial, né? E a audição, para nós, é muito importante, né? Hoje, estamos ali sempre escutando. Quando eu tiro o fone, é como se eu escutasse aquele ruído que fica, né, quando a gente está muito tempo numa reunião atrás da outra, ou assistindo muito, o pessoal que é estudante assistindo aulas, né, tem às vezes uma série de aulas junto, em sequência, né, quando aquilo parece que ficou um ruído de fundo ainda. Então, eu preciso desse tempo para que esse ruído se assente, né, e eu possa me preparar para porque eu vou fazer depois, né? Seja ao momento da minha refeição, ou seja, partir para outra reunião ou para uma aula, né? Mas eu acho que para todo mundo é importante esses momentos que a gente vai recalibrar, né? De alguma forma, recalibra onde é que a gente está, qual é a dimensão da coisa, como é que está tudo acontecendo. Eu acho que essas coisas são importantes, assim, né? É super importante, Pamela, tu dividir a tua experiência, assim, porque principalmente tu que é estudante, né, de trazer essa tua experiência, assim, porque é o público justamente para quem a gente está falando, dentre mais pessoas, né, mas é o público que a gente está falando, assim, porque a gente vem percebendo o quanto as pessoas estão, de forma geral, cansadas, né, e o quanto é importante a gente poder parar em alguns momentos para retomar, né, fazer isso, tirar o fone, né, terminar o dia e desligar o computador, né? Poder acordar de manhã e abrir então o computador. Tomei o meu café, né? Fiz a minha refeição e bom, agora eu vou abrir o computador. Como a gente faz no presencial, né? A gente tem esse espaço no presencial. A gente recebeu um comentário ali no canal. Que legal. Uma participante falou que às vezes ela levanta e só levanta depois de uma hora depois que ela acordou, porque ela ficou uma hora no celular, né? E tem algumas estratégias, assim, né, que dá para tentar usar para tentar implementar uma rotina, né? Uma rotina que promova bem-estar. E, de novo, não no sentido de aumentar a produtividade, né? Aí, uma das estratégias são sempre estratégias que modifiquem de alguma forma a disponibilidade e acessibilidade à tecnologia, assim. Então, se eu deixo, às vezes, né, do despertador do celular, mas deixar talvez o celular tão perto de mim sem que eu precise levantar para ir buscar, quando eu acordo, facilite que eu fique uma hora ou mais tempo ali mexendo no telefone, né? Talvez organizar um ambiente, né, ou criar um jeito de que dificulte o meu acesso, que a minha disponibilidade para aquilo esteja menos, né? O mesmo vale para as notificações, assim, do celular, né? Desativar as notificações em alguns momentos, assim, os horários que tu quer descansar ou que tu sabe que tu tem que focar numa entrega do teu trabalho, que tu tem que ficar num momento de lazer teu ou que tu não quer fazer nada, né? Que a gente também estava falando sobre
fazer nada, não quero fazer nada, não quero ser interrompido. A gente, às vezes, o telefone também tem a função da ligação, né? E aí, emergências normalmente vão vir por ligação, né? Então, e aí, outra estratégia também, né, que é importante, que é debater um pouco sobre isso, conversar com as pessoas sobre isso e também ser, de alguma forma, alguém que tensiona essa ideia de que tu vai responder sempre no mesmo horário, que vai estar sempre disponível, que a mensagem vai chegar e tu vai responder, né? Porque, claro, na realidade, isso precisa acontecer, mas a parte das vezes, né, não precisa. Então, dá para esperar um pouco, né, para receber essa desabilitar as confirmações de leitura também é maravilhoso. Assim, quase todos os aplicativos de mensagem permitem. O Telegram acho que é um Poder que não colocar o celular no mundo da lua, né? também. O Telegram Quando vai dormir, assim, né? também tem um recurso, né? O Android tem, a partir da versão nova, eu acho, e o iOS também, programar um horário em que não vai ter notificação nenhuma, e tu pode personalizar isso também, para que determinados aplicativos funcionem e outros fiquem totalmente silenciados, né? Funciona, né? Eu uso para o horário de dormir. E combinar isso com as pessoas próximas, né? No sentido de que, olha, eu demore para responder, ou se for algo muito urgente, que tu precisa mesmo que eu responda, quem sabe me liga, assim, né? Mas óbvio, né? Limites, né? Tu trabalha com a clínica, né? E sabe como é atender agora nesse atual também, né? Que mudou, né? Mudou um pouco os atendimentos e a tua disponibilidade como profissional também, né? Sim, mudou, né? E uma das questões que eu sempre procuro, assim, também trazer tanto para os alunos quanto também para os meus pacientes é o quanto é importante nesse momento da gente poder, assim, fazer sempre as sessões via vídeo, assim, né? Para justamente a gente poder aproximar sempre o mais perto do presencial, né? Porque a gente está nessa modalidade online, essa modalidade não é para sempre, né? E aí o que a gente pode aproximar para o presencial, o que a gente pode trazer mais para perto disso, também é importante, né? E quando tu traz isso, assim, das exigências, que muitas vezes a gente pega o celular e vê algumas notificações ali, e parece que a gente não pode dizer assim, né? Vou esperar. Essa mensagem pode esperar, né? Eu posso esperar para olhar essa mensagem, né? Porque a gente fica ali ligado o tempo inteiro, e isso tem muito a ver nesse momento com essa nossa necessidade de estar conectado com as outras pessoas, né? E de querer muito essa interação. Só que ao mesmo tempo a gente também percebe que isso também nos traz um custo, né? E o custo muitas vezes pode ser provocado por transtornos de ansiedade, né? Pode provocar depressão. Então isso também nos tem um custo, assim, estar ligado o tempo inteiro. Fico pensando, assim, que esses dias foi tão legal, num domingo de tarde, eu peguei os meus álbuns meus e do meu filho, de fotos. E nós ficamos os dois entretidos ali e fazendo comparação por um longo período de tempo. Né? E aí a gente sentou, e aí a gente conversou, e aí a gente fez comparações, né? Como um era na infância, como o outro era na infância. Então existem atividades que a gente também pode fazer que tem a ver com o nosso autocuidado e que também nos promove interação. Ah, Giana, mas eu não tenho filho, né? Bom, então talvez vamos lá olhar as fotos da infância. De repente, na ligação que a gente vai fazer com o pai, vai fazer com a mãe, a gente pode ventilar esses assuntos.
Mas aí a gente também vai estar um pouco mais afastado no momento que a gente faz essa pesquisa, no momento que a gente vai ler um livro, no momento que a gente vai pesquisar os nossos álbuns, a gente também está um pouco mais afastado da tecnologia. Eu acho que qualquer dessas interações, mesmo que sejam mínimas, elas fazem essa função de meio que colocar as coisas no lugar, né? Mesmo que gere uma ansiedade no início, não tá com o aparelho, não tá conectado, é justamente esse o indicador de que, bom, talvez eu precise realmente estar desconectando. Né? Se tá gerando ansiedade, se eu não consigo, sei lá, levar o cachorro para passear, sem levar o celular, de repente, né, que é uma voltinha só, que eu acho que não tá podendo sair, né, se eu não consigo fazer isso sem levar o telefone, bom, talvez, né, é um indicador de que eu tô precisando mesmo desligar. E essas pequenas interações, que nem tu, eu penso, tu falou, eu não tenho filho, eu moro sozinha, não tenho filho. Se eu vou, no momento que eu paro, por exemplo, para atenção para o meu cachorro, é um momento que para mim eu organizo as coisas. É óbvio que ter outra pessoa em casa talvez seja muito mais interessante, seja mais rico ter uma criança para brincar, para dançar, para tirar as dúvidas dela, né? Que é outra coisa, né? O significado disso é diferente, né? Mas é legal também um cachorro, é muito legal também o livro, o gato, sim, né? Todas é essas isso que a gente está interações são conversando, né? importantes. Tem que fazer isso adequando a tua realidade, né? Se a tua realidade não permite uma interação direta com outra pessoa, ela vai ter que permitir formas de tu fazer desconectar, né? E ao mesmo tempo recalibrar essas dimensões. A gente conversa também que às vezes esquece da função do celular de ligação, né? Hoje a gente está cansado de tanta tela e muitas vezes a gente esquece que talvez a gente não precise ficar na tela, né? A gente pode só fazer uma ligação para ouvir a voz do pai, da mãe, do namorado, enfim. É verdade, Pamela, é verdade. A gente pode fazer também esse processo, né, de fazer... Só um instantinho aqui, só um momentinho. Estamos no online, né? Sim, É a interação do online exatamente acontecendo. Tá, daqui a pouco eu já vou lá, querido, tá bom? Então, é justamente isso, assim, né? Aqui tá um exemplo do online, né? O quanto é importante as nossas interações, né? O quanto a gente tá se sentindo nesse momento, buscando poder estar com as outras pessoas, né? Só um instantinho que eu vou ajeitar aqui o celular. coisas da tecnologia também, a gente tem que ir se adaptando acho que agora conforme... melhorou um pouquinho, exato. Conforme a gente consegue. Acho que agora pode ter ficado melhor. Então, assim, o online, ele traz, né, todas essas situações, assim, em que a gente acaba indo para dentro da casa, né, em que a gente acaba dividindo um pouco mais os nossos espaços, e são fronteiras que agora, nesse momento, elas se tornaram muito tênues, né, Pamela? Porque a gente precisa dar alguns limites, né, bom, parece que esses limites ficam difíceis de ser dados. Né? Então, quando a gente pensa lá na ideia que a gente falou sobre rotina, como é importante a gente estabelecer um momento em que vai ser o nosso momento de descanso. Lá na nossa área verde. É um momento de descanso. Eu vou avisar os meus familiares, eu vou avisar as pessoas que eu gosto muito, né, que se elas quiserem, se houver qualquer emergência, enfim, podem entrar em contato comigo, mas agora eu vou desconectar, né, eu vou soltar o celular, eu vou pegar o livro que eu gosto muito de ler, o que eu estou muito interessada em ler, eu vou ler uma revista que, de repente, eu penso em fazer algumas mudanças ou em casa, né, mas eu vou buscar me desligar um pouquinho para que eu possa retomar, então, a minha vida, né? Poder olhar para dentro, não só para fora,
né? Mas também poder olhar para o que está no interno, assim, e organizar o que está no interno. Quando tu fala assim, eu fico pensando também, Gi, sobre a importância, o simbólico do desligar, né? Desligar o computador quando eu termino de trabalhar, fechar ele, não deixar ele ligado lá para amanhã eu vir mais rápido de eu entrar, né? Desligar o celular também, deixar longe, talvez. Né? Isso também coloca um pouco de limites que a gente meio que perde, essas fronteiras que a gente bagunça, né? Hoje, agora que a gente tá nessa live, às 8 da noite também, né? Então, tem essa demanda, essa necessidade, né, que a gente está sentindo muito também, acho que foi amplificada por conta da pandemia, mas já vinha, né, que essas fronteiras já vinham se bolando, e de alguma forma a gente tem que impor esses limites, né, porque senão vai ter um custo, que nem tu falou, né, um custo cognitivo, um custo emocional, um custo social também, né, porque dependendo a gente vai estar deixando de investir em uma outra relação que está ali esperando pelo nosso investimento, porque a gente está muito. É sempre muito difícil falar dessas discussões, porque a gente está, ao mesmo tempo que a gente está vivendo na pele, não tem, é tudo ao mesmo tempo, a gente vai vivendo e ela vai mudando, vivendo e ela vai mudando, é diferente, né? Então, é uma adaptação em tempo real, assim, e daí a gente vai vendo onde é que dá para fazer, como é que. Eu acho que isso é o mais difícil, de pensar hábitos saudáveis em relação à tecnologia. Por outro lado, como ela muda muito rápido, a gente também pode pensar como promover hábitos saudáveis para que se desenvolvam tecnologias que sejam mais positivas, que sejam mais saudáveis, né? Que nós, como usuários, indicarmos, assim, de alguma forma. Eu sempre falo que a nossa atenção é uma moeda muito utilizada, né, quando o assunto tecnologia. Avaliadas. É assim que se mede se está tendo inovação, né, mas a tecnologia, ela não, sozinha, né, sem interação do usuário, muitas das tecnologias que a gente vê, elas não tem porquê, né, sem o usuário não tem porquê a mensagem, enfim. Então, a gente também pode reivindicar como é que a gente quer que isso funcione. É uma coisa micro, mas é o que a gente pode fazer agora no momento, né? Para tentar fazer bem para a gente, né? Para que estejam a serviço daquilo que a gente falou no início, né? De nos apoiar, de dar suporte que a gente quer fazer, porque a gente pensa para a nossa direção de vida, e não ser uma distração, uma forma de atrapalhar ou de ditar os horários que a gente vai ter que. Que a gente tem que estar acordado, que a gente vai dormir. Porque senão a gente fica nesse processo de autoexigência, né? Tava pensando nisso que a gente estava conversando antes, sobre desligar o computador, né? E talvez seja importante a gente desligar o computador, fechar ele, né, perto do final de semana, enfim, deixar ele guardado. Porque o que muitas vezes acontece, eu já vivi situações assim, e acredito que as pessoas, de forma geral, também já devem ter vivido. A gente passa por ali, olha o computador, e aí vem aquela sensação, eu preciso fazer isso aqui. Só um pouquinho que eu vou terminar isso aqui rapidinho e eu já volto. Né? Então, vejam como realmente estimula, né, a ansiedade. Então, sim, vamos fechar, chegando perto do final de semana, a gente pode fechar, a gente guarda esse material e a gente vai abrir como se nós estivéssemos batendo o cartão ponto, né, no trabalho, como se nós estivéssemos preparando a nossa mochila, o nosso material para a faculdade e não frequentar aquele espaço, de poder ter os outros espaços também frequentados. Né? Espaço para ver um filme, sim, espaço para escutar uma música boa, espaço para arrumar talvez coisas que sejam necessárias em casa, para ler um livro ou simplesmente não fazer nada, né? Ficar olhando para cima e sim, eu vou ficar aqui descansando, reorganizando, me escutando, né? Então, sim, é super importante da gente ter esse espaço.
Eu acho que, além dessa sensação de dívida que a gente fica, né? Vou ali terminar aquele negócio, tem também aquele medo de estar perdendo alguma coisa, né? O que será que está acontecendo que eu estou perdendo? O telefone vibrou, pode ser uma mensagem do trabalho, eu estou perdendo o que está acontecendo também. Então, eu também, de repente, tentar encontrar um prazer, uma satisfação em perder algumas coisas, né? Que tem um pouco a ver com isso de não fazer nada. Bom, eu não vou talvez perder uma mensagem que chegou, não vou ficar sabendo das últimas notícias que alguém postou lá no grupo do trabalho agora, mas ela vai estar ali quando eu voltar, né? Eu vou poder depois. E nesse momento eu vou ocupar um espaço que é de perda mesmo, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com algo nosso, né? De não querer ter, né? Que tu pode falar com você ainda. Acho que sim, Pamela. Acho que a gente nunca quer perder nada, né? A gente sempre quer estar a par de tudo, porque nesse momento nós estamos perdendo muitas coisas. Nós estamos sendo, sim, muito limitados, né? E esse momento está sendo difícil, e está sendo difícil para todos nós, né? E é justamente por ele estar sendo difícil que é importante que a gente possa estar em contato com a gente mesmo, né? Que a gente possa também conviver com a gente mesmo, né? Que a gente possa usufruir de pequenos momentos que antes eram prazerosos, mas que a gente pode retornar a esses momentos. No presencial, existiam momentos, por exemplo, adoro fazer meditação, né? Por que nesse momento preciso parar? Não preciso parar, né? Eu adorava acordar e aguar minhas plantas, tomando meu café. Agora eu acordo lendo e-mails. Não precisa ser assim. A gente pode acordar, tomar o café, molhando as plantas, e depois a gente vai ler o e-mail, né? Então, pensando bem nesse sentido, assim, do que a gente quer perder, né? Então, dentre as limitações, a gente também não precisa perder aquelas coisas que são prazerosas para nós e que a gente gosta tanto. Os horários também são importantes, né, Gi? Porque quando a gente fala dessas coisas que estão se desmontando, assim, né, que tá tudo entrando, eu acho que o trabalho hoje é o que mais coloca a gente tendo que lidar com a tecnologia, né, em função de muita gente estar trabalhando remotamente. E que nem tu falou no início, isso soma com o nosso uso em horário fora de trabalho, quando a gente vê, a gente está com essa sensação de ressaca, de excesso, né? Então, os horários de trabalho também acho que são formas de conseguir se organizar, né? Então, eu vejo às vezes o pessoal comentando assim, mas eu acordei, sentei na frente do computador e comecei a trabalhar. Porque eu não tenho mais o hábito de ir dormir no horário que eu dormia, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para pegar o transporte público em determinado horário, ou que eu tinha que sair de casa em determinado horário para conseguir chegar no horário no trabalho. Então, a rotina ela era organizada de outra forma, né? E aí agora, muitas vezes, a gente que é estudante, né? O pessoal fica acordado até... Aí acorda em cima da hora que inicia as atividades de trabalho, né? E aí já emenda, né? Daí começou às 8 da manhã e vai direto, às vezes até à noite, né? Algumas realidades vão ser assim, infelizmente, hoje no home office. Quem trabalha e estuda tá com uma carga de tela enorme, né? Porque são muitas vezes 8 horas de trabalho para depois ir para as aulas da faculdade, enfim, que também é tela, né? Porque é assim que está acontecendo, né? Então, tem que de alguma forma fazer isso que tu tem falado, assim, de buscar as atividades que talvez não estejam aí, mas também não se cobrar se não der para fazer isso, né? Porque acho que isso é importante, porque tudo hoje, né? Eu acho que a ideia de hoje fica assim para a gente parar para avaliar, né? Dentro do nosso contexto,
dentro de como nós estamos nos sentindo, como que a gente pode achar espaços de bem-estar, né? Então, tenho percebido, por exemplo, que eu não sinto essa sensação de ressaca. Ou sim, realmente, eu estou percebendo que nesse momento eu estou, né, cansada, eu não consigo abrir meu computador, eu não consigo pensar na ideia. Esses dias eu vi um meme que eu ria, assim, muito, né, que dizia que a gente vai abrir a geladeira e vai sair um link, né? Então, quando a gente tem a sensação que vai abrir a geladeira e vai sair um link, é porque tá demais, né? É porque tá em excesso. E o que eu posso reduzir para melhorar o meu bem-estar, né? E como eu posso fazer isso? Quais são as atividades que eu preciso talvez retomar, que eu lembro, né, que eu posso lançar mão? Quais são as ferramentas que me trazem essa sensação de bem-estar nesse momento e que eu posso lançar mão para me sentir melhor, para não me sentir tão cansada ou com essa sensação de sobrecarga? Eu acho que dá para resumir, talvez, a discussão toda em alguns 4 pontos, assim, de que é focar durante o uso que eu preciso fazer, né, que a gente está falando do trabalho, né, desconectar com mais frequência, que é isso que você está falando, ver os espaços onde dá para fazer isso e implementar isso. Eu acho que o horário da refeição é um bom começo, né, muitas vezes a gente fica conectado enquanto está comendo, né, então, e como tu vai estar executando uma tarefa que normalmente tu precisa estar ali, né, mais presente do que talvez tu precise quando tu tá fazendo outras coisas, é um, assim, reduzir as distrações, eu também acho que é outro ponto que a gente pode pensar, então, que era isso que a gente estava falando de repente, mais longe, lembra de desligar o computador, né, de fato, para não passar por ali, querer sentar e continuar o que estava fazendo, talvez desabilitar a notificação do celular, e discutir um pouco, né, debater isso, porque hoje parece que também a gente não talvez não esteja debatendo sobre, será que tem outro jeito de usar isso aqui que, acredito que hoje tem se levantado mais esse debate, mas ele é muito, assim, acho que a pandemia incentivou isso, porque a gente foi colocado de cara com isso, mas é algo recente, né, se a gente for ver que essas ferramentas de bem-estar mesmo, elas são mais recentes, mas, né, já é um sinal de que estão pensando sobre que realmente pode ficar prejudicial. Então, acho que esses 4 pontos, foco quando estiver usando, reduzir a distração, conectar com mais frequência e discutir sobre isso, ou pensar sobre isso, são o que tem que estar por perto, assim. E desconectar continua sendo, para mim, a mais efetiva. Não que tu precise desligar 100%, né, mas... E se observar, né, Pamela, aquilo que tá demais, né, aquilo que não tá nos fazendo bem, principalmente nesse momento, a gente precisa ver uma nova forma de lidar. Então, acho que tudo isso que está trazendo tem muito a ver com a gente poder se observar, assim, né? Com a gente poder olhar, né? Para onde está indo o foco da minha atenção, né? O que está em excesso, qual é o meu sentimento nesse momento? É uma sensação de sobrecarga, de ressaca, de excesso, ou não, estou ok, estou me sentindo bem, né? Então, volta sempre assim para a gente poder olhar para a gente mesmo e não só para fora, né? Eu acho que integrar também o real e o virtual, né, Gi, desculpa. Eu penso que muitas vezes a gente, como didaticamente a gente aprende, né, a tecnologia no virtual, a gente ainda pensa como se fosse uma coisa separada, dois distintos. Então, se a gente começar a pensar que na verdade, o virtual, ele está dentro da nossa realidade, fique mais fácil da gente ter equívocos como de que o nosso tempo está sendo gasto no virtual não é ao mesmo tempo que a gente está no real, né? Que as relações também que se dão no virtual são relações do real, né? E para isso elas têm que ser tratadas como tais, assim. Esses equívocos que a gente tem por pensar que a gente está falando de ambientes
tão diferentes. E hoje a gente está sentindo os impactos no real, porque esses impactos eles são reais, porque na verdade esse ambiente ele está ali, né? Então eu penso também sobre talvez não tanto como ambientes tão distintos assim, mas integrados, né? O virtual faz parte da nossa realidade hoje. Exato. E vai continuar sendo assim. A gente não vai dar passos para trás, né? Então tem que começar a pensar sobre essas questões, né? E de uma maneira integrada. E quando a gente Exato. Desconectar é justamente pensando que isso compõe uma parte da nossa vida, da nossa realidade, também precisa ser limitada, né? Precisa ser. A gente também precisa ser Como a gente faz? Como a gente faz no presencial, né, Pamela? Exato. A gente sai do trabalho e no outro dia a gente sabe que ele vai estar lá, né? Isso também pode ser levado em alguns âmbitos para o nosso trabalho, para o nosso estudo, né? E para os amigos, a gente sabe que a gente, bom, vai tomar um chimarrão na praça, no presencial, quando a gente podia fazer isso, né? Vai tomar um chimarrão na praça com um amigo e volta, né? Então, isso tem um início, um meio e fim, assim. Então, a gente pensar na tecnologia como também algo que vai ter um início, um meio, enfim, e que no outro dia a gente vai poder também abrir os grupos, poder responder, mas que sim, que é importante a gente ter esses momentos para a gente se reconectar, né? Principalmente no momento que nós estamos sendo tão exigidos, né? Eu acho que tu traz um ponto que a gente esquece, que é uma facilidade. Então é isso, acredito que a gente já está... Pois é, também tô pensando. Por favor. Por favor. Que tu traz, que é de lembrar que... Tô cuidando no nosso horário aqui, mas Eu também aqui sim. Nos passamos, pessoal, se deixar, a gente vai conversando, né, um tempão. Mas, por favor, Pamela, finaliza. Tava ótimo que tava trazendo. Não, só para finalizar que vai estar lá, né? A tecnologia tem essa facilidade, as coisas vão estar lá, então a gente tem como dar uma olhada depois, né? E acho que era isso mesmo, Gia, acho que a gente falou bastante já. Exatamente. Espero que o pessoal tenha feito um bom uso, né, e que possam pensar também e olhar para dentro deles e ver o que nesse momento eles podem se readaptar. Também trago que nós estamos à disposição, o NAP está à disposição sempre que vocês quiserem, precisarem, né, que precisam de um auxílio. Vocês podem entrar em contato também conosco pela página do Instagram, podem nos mandar uma mensagem ali, ou também podem nos enviar um e-mail, que é nap@ufspa.edu.br. Então tá, Pamela, muito obrigada por ter participado, é uma delícia conversar contigo. Foi um momento muito bom poder dividir esse espaço aqui contigo. Antes, no nosso ensaio, e aqui também junto contigo. É muito bom poder dividir momentos assim contigo, com todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir também. Então é muito bom poder usar da tecnologia para que a gente se sinta assim conectado, né, com todos. Eu que te agradeço, Gi. Obrigado, NAP, também, e obrigado, pessoal que fez a interpretação, né, o pessoal de Libras, e o pessoal forte também que nos apoiou. Então tá. Tchau, pessoal. Boa noite. Descansem. Tchau, Pamela. Tchau, gente.